Olá, pessoal! Estamos em mais uma série, mais um quadro de Mães com Propósito. É a nossa o nosso quarto episódio. E hoje nós teremos um grande testemunho. Opa! Vamos parar tudo por aqui, porque não serei eu a entrevistada de hoje. A nossa entrevistada hoje será a nossa queridíssima Ana Cristina. Meu Deus do céu! E vai ser realmente uma conversa muito especial, porque a gente conhece a Ana, né, como a líder, né, como uma mulher assim muito aguerrida que tem estado aqui à frente do Rosa e uma mulher de muita força. Mas hoje a gente vai conhecer quem é a Ana antes de chegar no Rosa. Qual a sua história, quem ela é como mãe, como esposa, o que a trouxe até aqui. Então vai ser uma conversa muito, muito, muito aconchegante e muito edificante. Amém. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer, assim, pra gente já abrir, pra ouvir um pouquinho da tua história. Qual a trajetória até chegar até aqui? Antes de ser essa líder dentro do Rosa, qual a trajetória que te trouxe até esse momento? Então vamos voltar um pouquinho, alguns anos atrás. Para mim é um prazer poder estar aqui, né? Vocês são muito especiais. Eu tenho um carinho, né? E me pegaram para fazer me trouxeram essa ideia, né, para que eu fosse a entrevistada da última série do podcast. Vamos dizer podcast, mas não é bem um podcast, é o nosso bate-papo. Sim, sim. E quando a gente vem falar de nós mesmos, né, enfim, eu tô nervosa. Mas vamos lá. É para falar sobre isso. Então, Ana, ela é uma menina que foi criada no interior, né? Era eu e meus 2 irmãos e ficamos depois somente eu e um irmão, que um deles, né, partiu para morar com o Papai do Céu. E aí o que acontece? Como eu morava no interior bem longínquo, né, da cidade, e chegou um período da minha idade que minha família precisou tomar uma decisão de me levar para Maceió, para que eu não pudesse parar os meus estudos. Como meu irmão mais velho, ele não quis, né, estudar, e eu sou filha de 2 agricultores, né? Eles viveram e nos criaram, né, da roça, e 2 pessoas semi-analfabetas, né? São aquelas pessoas que eles sabem somente assinar o nome, mas principalmente o meu pai, um homem muito sábio, né, de uma sabedoria e de um carisma e de um amor que ele era contagiante a todas as pessoas. Falou em Francisco, a tradução era carinho, atenção, uma pessoa que ele se despia para ajudar as outras pessoas. E isso me fez, eu acredito, na verdade eu tenho certeza absoluta que eu sou o que eu sou hoje por causa do meu pai. Mas cadê o papel da sua mãe? Né? Hoje eu entendo, né? Hoje eu sou uma pessoa que eu nasci de novo, Jesus me encontrou e Jesus me salvou. E me fez entender o que durante muitos anos me trouxe mágoa, me trouxe ressentimento. Porque a gente quer ser amada genuinamente pelo pai, pela mãe e principalmente pela mãe, né? Que foi muito. Ela foi quem nos gestou, né? Então a gente naturalmente, a espécie humana, ela carece disso, né? Sim. E eu não recebi como eu gostaria. Né? Mas hoje eu entendo que a gente só pode dar aquilo que a gente teve, né? Ela teve uma vida muito sofrida, né? Ela não foi amada, né? E engraçado, Denise,
que ela reproduziu a mesma coisa que ela recebeu da minha avó. Sim. Em algumas falas dela, eu percebia muito isso, né? Ela dizia que a mãe dela tratava ela, ela sentia que o tratamento com ela era diferente de outros irmãos. E aí eu comecei a tentar entender na família por que a minha avó tratava ela diferente, porque eu fui morar com a minha avó, Sim. quando eu fui para Maceió, e minha avó era um poço de afetuosidade, né? E aí, algumas pessoas da família chegaram a me dizer que minha mãe tinha um temperamento muito forte, então eu entendi ali que minha mãe meio que afrontava. Um conflito entre elas. E aí virava um conflito ali, né? E gerando muitas mágoas. E isso se estendeu para a família da minha mãe. Então, a família que a minha mãe construiu, né? Foi uma família onde ela trazia, né, essa atmosfera. Sim. E o meu pai era justamente o oposto, totalmente o oposto, né? Então, hoje eu entendo, né, que foi a forma que ela foi criada. E eu, por ter sido criada sozinha, sem irmã, para brincar, então eu brincava com as brincadeiras dos meus irmãos. Então, muitas vezes eu me machucava muito, porque eles eram mais velhos e eu tava lá, era o que eu tinha. Homens, né? E homens, era o que eu tinha. Então eu jogava bola, eu chegava sem joelho, sem unha, enfim, mas essa recordação que eu tenho da minha infância, que foi muito gostosa, né? Foi muito prazerosa, né? E eu acho que isso me gerou um sentimento quando eu queria brincar, por exemplo, do universo feminino. Sim. De cozinhar, de panelinha, né? De cuidar do bebê. Então, eu entrava no mundo da imaginação e eu brincava sozinha, né? Eu brincava como se eu estivesse ali com outras meninas. Sim. E isso me gerou um desejo muito grande de ser mãe. Eu tenho certeza absoluta que o gatilho, assim, foi justamente essa carência, né, de companhia. Exatamente. Eu lembro perfeitamente, assim, porque era uma infância de necessidade de tudo, né? Então, se eu tinha um brinquedo, porque era um brinquedo doado, se eu tinha uma roupa, eu lembro que chegava assim nas férias a minha família de Maceió e trazia, é o que fala muito no interior, trouxas de roupa, né? Então, juntava assim, quando o pessoal vinha de férias, as minhas tias vinham de férias, aí trazia aquelas trouxas de roupas assim de doação e eu ficava enlouquecida, parecia que eu estava num shopping center, porque eu queria ser a primeira a abrir aquele montante de roupa para pegar as melhores. Então, nisso vinha também os brinquedos e tal. E eu lembro que eu tinha mais ou menos uns 8, 9 anos e eu fazia... O meu sonho era ter um bebê, daquele bebê que ele é todo fofinho, né? Sim, sim. Eu queria um bebê daquele, eu sei que não foi possível, eu nunca tive esse bebê. Mas eu fiz de lençol, de toalha e eu ficava com ele no braço. Então, assim, foi uma coisa muito, muito minha, assim, de querer ser mãe. E eu queria ser mãe de muitos filhos. Sim. E aí aconteceu que eu fui, né, para Maceió, morei com a minha avó, então éramos em 3, eu, minha avó e meu tio. Quando você foi para Maceió, já era adolescente? Tinha 13 anos. 13 anos. Então, cheguei em Maceió, minha avó me matriculou numa escola particular, aí o meu tio... a família começou a cada um contribuir financeiramente para me ajudar. Certo. Então, eu fui criada um pedacinho de cada pessoa, né? E eu sou muito grata, assim, porque minha família foi muito unida nisso, para que eles pudessem me dar o melhor dentro das possibilidades de cada um. Sim. E aí eu estudei em escola particular, proporcionada por eles, então eles me deram afeto, mas assim, tudo que eu precisava, de fato, eu tive. Mas eles também tinham os filhos deles. Né? Então, na casa de cada um, eu buscava aquilo que eu queria encontrar, que era meu pai e minha mãe, que me fazia muita falta. E aí, era sempre, tipo, por eu não ser a filha, então acontecia de
eu estou na casa de uma tia hoje, de tia A, né? Vamos chamar assim, tia A. Então, depois do almoço, todo mundo almoçava, iam ter aquele cochilinho do almoço, mas quem ficava para lavar a louça? Entendi. Eu. Então, tia B, a funcionária dela a deixou, ela com 3 filhos. Então, eu fui para a casa de tia D e assumi a casa, e assumi os 3 filhos e fazia tudo, porque ela trabalhava e chegava à noite. Depois, tia C, né? Precisou de um período, então sempre eu fui por eu ser um pouquinho de cada uma, então meio que tinha um compromisso também com cada casa, Sim. né? E eu vivia feliz. Isso não me gerava mágoa nem ressentimento. A única coisa que eu tinha era em busca, eu queria a minha casa. Pertencimento. Um pertencimento, Sim. né? E isso não me fez infeliz, de forma nenhuma. Só que eu tinha 2 tias, tenho, né, 2 tias que moram aqui em Recife. E eu vim para Recife. Vim para Recife com 21 anos. Foi a grande virada de chave. Foi a grande virada de chave. Eu vim para Recife e eu queria fazer faculdade. Sim. Eu queria... não pensava ainda em construir família, mas eu queria proporcionar para os meus pais um conforto melhor, porque eu estava vendo que eles estavam ficando numa idade, né, avançada, e eu pensava muito neles, né, de poder proporcionar isso a eles, porque só tinha eu e meu irmão, só que meu irmão é analfabeto mesmo, né, ele nunca quis estudar, então eu tinha como um compromisso mesmo de poder ajudá-los, e aí eu vim. E fiquei na casa de uma tia minha, só que essa minha tia tinha 3 filhos e filhos homens. Sim. E aí eu fiquei bastante tempo com ela, e aí ficou numa situação um pouco desconfortável até na minha acomodação, porque eu não poderia dividir um quarto com um primo, né? Sim. Então terminou que eu fiquei numa varandinha mesmo, porque tinha os 3 quartos e eles eram virados para uma varanda, e eu fiquei dormindo nessa varanda por alguns anos. E eu lembro que minha avó, quando chegou lá, porque a minha avó declaradamente, porque o pessoal de idade não tinha muito, né? Não tem muito... Já passou, né? Já passou o tempo de ter tato nas palavras, Exatamente. ter como articular bem as palavras. E aí ela falava que eu era a neta preferida mesmo, porque eu parecia muito com ela quando ela era jovem, o cabelo era igual. Minha filha, você me lembra muito quando eu era jovem. Então, assim, ela tinha... E dizia. E aí, quando ela chegou na casa da filha dela, minha tia, aí minha avó estava chorando. Aí, quando ela viu onde eu dormia. Mas eu disse, vó, eu tô bem, mas eu tô bem. E assim, eu acho que eu tive muito isso do meu pai, sabe? Porque meu pai, ele se estivesse num quarto confortável, estava ótimo. Mas também quando chegava muita gente na nossa casa, ele dormia diante de Deus. Ele ia para a casa das galinhas e ele armava uma rede, ia dormir lá e ele entregava a cama dele para as outras pessoas dormirem. E ele fazia isso com o maior amor do mundo. Era a maior satisfação da vida dele. Era poder ele entregar a cama dele para as pessoas dormirem. Então, eu acho que eu trouxe muito isso, né? E eu sou muito grata a Deus por eu ter herdado essas qualidades do meu pai, não querendo me enaltecer com relação a isso. Porque é como se eu tivesse honra, como se eu tivesse... Ai, meu Deus, que privilégio poder ter herdado isso do meu pai, sabe? E eu disse, vó, eu tô bem. Meu Deus do céu, vó, o que que tem, vó? E ela chorando, ai, meu Deus. Aí eu comecei a fazer piada, ela daqui a pouco começou a rir, enfim. E aqui em Recife eu comecei a estudar. Eu não tinha condições de pagar minha faculdade, porque eu comecei a fazer enfermagem. E enfermagem é o dia todo, né? Porque você se compromete ali. Porque integral. É integral, né? Então, você tem os estágios em um período, outro período você está em faculdade. E eu já tinha conhecido meu esposo, né? Eu já tinha conhecido, porque o namoro com meu esposo, para que a gente resolvesse, na época, a gente não casou, né? A gente foi morar junto, eu não conhecia Jesus ainda, tá? E foram 4 meses. 4 meses.
eu conhecia da empresa que eu trabalhava, né? Porque eu trabalhava numa distribuidora de material hospitalar. E ele também trabalhava nesse ramo, mas era uma multinacional que prestava serviço à minha à distribuidora que eu trabalhava. Então, era uma pessoa que eu conhecia, assim, de ele sempre estar lá na empresa e tal. Negócio. Isso. Mas não de que família ele pertencia, o que ele é, nada disso, né? E aí a gente foi se conhecendo, né? E aí, em 4 meses, tinha saído do apartamento dele e eu fui embora. Eu fui embora porque na casa da minha tia era maravilhoso, assim, eu sou muito grata a ela, demais. Só que tinha os primos, né? Às vezes eles saíam, bebiam, chegavam tarde, então aconteciam algumas situações desagradáveis. E eu já tinha muitos traumas com bebida, porque o meu irmão mais velho, ele bebia, né? E ele chegava e eram situações, assim, muito difíceis. Então, falou em bebida perto de mim, era algo que me tirava a paz, né? E aí eu tava louca para sair dali, porque era todo final de semana. Quando chegava na quinta-feira, meu coração já ficava angustiado, porque eu sabia que ia passar por alguma situação no final de semana. E aí, quando saiu o apartamento do meu esposo, eu disse, pronto, é agora. Eu fui passar um final de semana lá. Aí... Não saiu. Não saí mais. Mas assim, o Senhor cuidando, né? Porque a gente chega num momento como esse agora e a gente entende que não foi nenhuma decisão nossa, era tudo o Senhor, né? Montando um grande quebra-cabeças e a gente vai entendendo depois. E ali nós ficamos durante 2 anos e meio, né? E depois de 2 anos e meio veio Arthur. E foi assim, meu Deus, eu acho que não existiu, não tem palavras para descrever, né? Sim. Eu poder ser mãe, estar casada, né, com uma pessoa que me respeitava, que cuidava de mim. Agora eu estou construindo a minha família. Exato. Né? Ai, mas eu cuidava da casa com tanto amor, com tanto carinho. Ai, meu Deus do céu, era tudo tão, tipo, tudo muito... Meu Deus. Um conto de fada. Um conto, parece... eu estava vivendo um sonho ali. Sim. Né? E foi quando eu comecei a estudar, né? Aí comecei a fazer enfermagem antes de engravidar de Arthur, porque eu pulei antes de engravidar de Arthur. Só que a gente ali no início, as coisas eram tão difíceis e a gente parou, né? Eu e a Alméria, e disse, agora, como é que eu vou pagar a faculdade? Porque eu tenho que sair do trabalho, eu, Ana, tenho que sair, porque já tinha todas as despesas da casa que tinham que ser custeadas, né? E foi quando eu falei com esse meu tio, que me ajudou a pagar a escola durante a minha vida. Eu disse, eu passei enfermagem. Aí ele, que bom, Daia! Eu tenho que falar isso depois, essa história do Daiana, que esse é meu nome de família. Que bom, que maravilha. Eu disse, mas tem uma questão. Eu não vou poder pagar a faculdade. Aí ele prontamente, não se preocupe, esse não é o problema, a gente vai lhe ajudar. Ele me ajudou por alguns anos. Né? Aí foi tempo que eu engravidei de Arthur, tive ameaça de aborto, né? Tive que ficar em repouso absoluto dele, quase o perdia. E ali naquele período que eu passei de ameaça de aborto, eu saí da faculdade, né? Porque não tinha tempo determinado para voltar, então tranquei o curso. Mas você chegou a concluir? Não cheguei. E aí, o que acontece? Depois que Arthur nasceu, que nasceu bem, graças a Deus, eu entrei, né, depois de 3 meses, foi bem cedo, eu tinha feito uma entrevista numa empresa, né, de um porte grande, e foi quando eu engravidei de Arthur. Eu não continuei, porque eu estava grávida, claro, e depois de 3 meses eu reencontrei, né, a pessoa que tinha me entrevistado na época, que era o gerente aqui, regional, e ele perguntou se eu ainda estava apta, e eu disse que sim, porque eu gostaria de voltar para a faculdade novamente, eu não queria voltar agora, já que eu estava, né, com uma pessoa casada, com um filho,
e ter que ainda voltar a conversar com o meu tio para ele pagar a minha faculdade, isso não tinha mais, fazia mais sentido. E foi a forma que eu encontrei. Eu disse, agora eu vou, porque vou me colocar disponível para ajudar, né, de alguma forma nas despesas de casa. E foi o que aconteceu. Então hoje eu sei exatamente qual é o sentimento da mãe que sai para trabalhar, né, e deixar seu filho, porque não é fácil, né? E eu fiquei até eu engravidar do segundo filho, que eu engravidei do segundo filho, Arthur tinha 1 ano e 2 meses. Então, com 1 ano e 2 meses, quando o Guilherme nasceu, muito pertinho, quando o Guilherme nasceu, pouco tempo depois, eu saí. Eu saí, conversei com meu esposo. O Senhor já tinha abençoado muito ele, né? Muito assim, para o que a gente tinha, porque a gente não tinha nada. Durante todo esse tempo, assim, sensacionalismo, mas era sem guarda-roupa, era com mesa de plástico, era nesse nível, né? E ele começou, como ele é da área de eletrônica, então ele começou a pegar equipamentos sucateados, porque o hospital, quando o equipamento está obsoleto, está com dificuldade de encontrar peças, então eles mandam para o descarte na engenharia clínica. E aí ele começou a negociar aqueles equipamentos que já estavam em descarte, mesmo que para ele era como se fosse custo zero, mas tinha algum custo mínimo ali. E como ele é da área de eletrônica, então ele vestia o equipamento novamente, ele dava um jeito de pegar uma peça de outro e colocava nele, né? Hoje, por exemplo, o sensor de oximetria, na época ele ficava até quase meia-noite consertando célula de sensor de oximetria, que é uma célula bem pequenininha. Hoje, técnico de eletrônica nenhum conserta célula de sensor, joga fora e coloca outro novo. Sim. Mas foi assim que ele foi construindo um parque de máquinas, né? E foi alugando nos hospitais. E assim, quando eu decidi a sair do emprego, foi quando eu disse assim, pronto, hoje eu sei que não vai faltar o alimento em casa para as crianças. Então, conversei com ele. Seu salário não seria tão necessário Tão necessário mais. E aí ele nunca fez questão. E mesmo assim, mesmo lá na mesa de plástico, nas roupas na caixa de papelão, mas ele nunca fez questão que eu trabalhasse. Eu trabalhava porque eu não queria que ele também... Eu queria contribuir de alguma forma, né? Isso. E ali eu fiquei com as crianças, né? E acho que foram 1 ano e meio, mais ou menos. Aí foi quando eles estavam maiorzinhos e eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu poderia fazer para que eu pudesse também contribuir, ajudar de alguma forma, mas que eu não fosse ausente, né, com os meus filhos, porque eu não queria mais voltar a trabalhar fora, mas eu queria ter alguma renda, né? Nós já estávamos aqui no Janga, porque foi um local que a gente conseguiu comprar uma casa, porque em Recife, sem condições. E a gente, na época aqui no Janga, 20 anos atrás, era outra realidade, né, para comprar imóvel aqui e tal. Aí foi quando eu engravidei de Esté, né? Mas antes de engravidar de Esté, tenho que contar isso, minha gente. Eu tenho que contar. Eu animava festa infantil, comecei animando festa infantil. Eu era a Xuxa. Eu era a Xuxa, me apresentava, e aí as festas infantis começaram a terminar muito tarde, aí meu esposo começou a chiar, aí não deu certo ser Xuxa. Não deu certo. Aí daqui a pouco eu disse, não, então eu aprendi a fazer com o meu tio, aquele meu tio que morava na casa da minha avó, que ele era solteiro, né? E aí eu aprendi a fazer umas árvores ornamentais com ele de troncos e eu trabalhava com furadeira. Então era furando com a furadeira e colocando os talinhos e fazia mangueira, fazia árvores grandes mesmo. Eu fazia árvores de 2 metros até eu levar uma carreira do mangue, porque eu ia buscar aqueles troncos de madeira no mangue.
vi assim, deu a impressão que era como se fosse polícia florestal. Entendi. Menina, eu dei uma carreira e nunca mais voltei. Aí mais um projeto falido. Mais um projeto falido. Era Deus dizendo, não é isso não, Meu filha. Deus! Aí eu, pronto, não vai dar certo isso. E eu já estava começando a vender árvores e tudo mais e tal. Aí meu esposo comprou pra mim uma máquina de estampar camisetas e fazer canecas. Aí comecei a fazer também. Mas sempre tudo que eu abria não dava certo. Não dava certo. E nesse tempo eu já tinha pessoas aqui para ajudar com as crianças, porque nesse tempo eu já tinha os 3. Sim. E eu sempre tive pessoas comigo, me ajudando, porque eu já tinha aceitado Jesus. Cristãs, pessoas cristãs. E eu lembro que eu tinha a Sandra, né, era uma menina que me ajudava, e eu tinha dito para ela, porque eu já estava nos planos de ter um berçário. Um berçário. Disse, pronto, um berçário, porque eu vou estar cuidando dos meus filhos, cuidando de outras crianças. Veja que maravilha, um sonho, meu Deus do céu. Em casa. Em casa. E eu sempre gostei muito de criança. Aí foi quando eu dividi com ela, né, esse meu desejo, e a gente começou a orar juntas e tal. Aí teve um certo dia, quando ela chegou para trabalhar, eu disse, Sandra, eu passei a noite inteira, como se alguém estivesse dizendo ao meu ouvido, Rosa de Saron, Rosa de Saron, Rosa de Saron, Rosa de Saron, Rosa de Saron. Sabe aquela música chiclete que você ouve, que você não quer mais lembrar, porque você já está chateada de ouvir tanto aquilo, enfim. Era mais ou menos isso. E aí eu compartilhei com ela, ela fez, não, você não está orando, né, por aquele sonho seu. Olha aí, o Senhor lhe deu o nome. Eu disse, meu Deus, foi isso mesmo. Foi isso mesmo. E aí eu disse, eu sei que Rosa de Saron é Jesus, né? Mas eu quero entender se existe alguma definição desse nome Rosa de Saron. Né? Ou por que chamaram Jesus de Rosa de Saron. Eu quero saber alguma coisa. Eu sei que na época não existia IA, né? Era Google. E aí eu coloquei no Google o que significa Rosa de Saron. Eu lembro que foi exatamente essa definição, que era um lugar ao norte da Palestina, chamado Saron. E era seco, árido, nada dava, né? E após a vinda de Jesus naquele local, naquele lugar, ele tornou-se um dos lugares mais prósperos, mais lindo, né? Então, tudo que não era passou a ser, com a presença dele. Eu disse, pronto, é justamente o que eu venho, né, vivenciando durante esse período. Porque tudo que eu estava pensando em fazer, mas não prosperava, né? Então, o que vai fazer prosperar é algo que nasceu do coração dele, né? Eu entendi ali que era um projeto dele. Sim. Então, me dispus a isso, conversei com meu esposo, eu já era cristã, ele não, e conversei com ele sobre esse possível, porque para ele eu não poderia falar em ministério, que ele não iria entender, sim, né? Mas eu falei para ele sobre negócio, porque se falasse negócio ele ia entender. Aí ele foi, me ajudou naquele período inicial, né? E assim aconteceu. Eu lembro que quando eu abri aqui o Rosa Saron em 2013, Esté tinha 2 aninhos e era um berçário, eu acredito, pessoas, por favor, que são dessa época, que viram isso acontecer, não me deixe somente nas minhas palavras. Sim. Mas era um dos berçários mais lindos, né? A gente já trouxe, assim, com uma boa estrutura, porque eu coloquei ali um coração de mãe. Né? Eu coloquei um coração de mãe. Como mãe, você tendo condições, que na época o Senhor tinha nos ajudado, né? A ter uma condição um pouco melhor do que o que a gente tinha. E ali Deus abriu o coração do meu esposo também. E eu coloquei esse meu sentimento, né? Que era um local que eu quero para os meus filhos. Então, eu quero dar, né, para outras famílias aquilo que eu daria aos meus, sim, né? Então, foi com esse sentimento mesmo que a gente abriu. Eu disse, pronto, como mãe, o que é que eu quero? Eu quero poder estar no trabalho e ver meus filhos. Assim. Aí eu coloquei câmeras. Eu quero que as pessoas que estejam cuidando deles
tenham esse sentimento de mãe. Então, eu comecei a falar para elas, eu disse, olha, aqui não é um berçário qualquer, somente para cuidar, dar banho e alimentar. Né? Vocês estão tendo a confiança dos pais de cuidarem daquilo que eles têm de melhor na vida. Eles, mais precioso, né? Então, a tua parou. Tua lapela. Vou colocar a minha aqui, pra gente não parar. Então, assim foi feito, né? Isso foi dia 5 de agosto de 2013. Passamos ali, então foi prova de fé o tempo todo. Por quê? Eu não conhecia nada de educação. Eu era uma pessoa que vivia no ambiente de saúde, né? Eu fui, na época, enfermeira técnica, que eu era a pessoa responsável por toda a parte de terapia de infusão, então aquelas bombas de infusão. Então eu quem dava treinamentos. Então o meu universo era aquele ali, de enfermeiras, né, de médicos e tal. Então de saúde, de educação. O que eu entendia? Somente o que chegava da escola dos meus filhos. E foi feito de fato assim, durante aquele tempo, puramente fé. Porque o meu esposo disse assim, eu vou abrir pra você, mas aí é com você. Eu disse, tá certo. E eu aqui comigo, eu disse, é comigo e com Deus. Sim. Porque eu consagrei ao Senhor isso aqui. Então eu sei que o Senhor vai me ajudar. E em outubro, novembro, eu já tinha decidido abrir no ano seguinte como escola. E assim aconteceu. Foi. Meu Deus, foi bem rápido. Foi. Mas você iniciou o berçário com quantas crianças? Eu iniciei berçário com... Na verdade, eu passei uns 3 meses com 4 crianças apenas. E o que foi que eu fiz? Eu coloquei mais que essa quantidade em outdoor, porque na época não tinha Instagram, essas coisas, era Facebook, né? Sim. Então a gente conhecia pouco de mídia digital, essas coisas. E aí eu fiz uma campanha de outdoor para divulgar. Para divulgar, só que outdoor, quem põe outdoor na rua sabe que é muito caro a semana. E eu fiz na fé, eu disse, com o valor que vai entrar das matrículas que eu vou pagar os cheques do outdoor. Só que o retorno é quase nenhum. Hoje eu sei que outdoor é uma mídia, né, de fazer, de autoridade ali, de você fazer a divulgação da tua marca. Não não traz tanto reversão em matrículas. E eu ficava o tempo todo esperando o telefone tocar. Eu disse, meu Deus, os cheques para cobrir aqueles cheques. Senhor da glória! Venha cá, meu Deus! E eu sei que foi chegando, né, de forma muito lenta. E eu já comecei a abrir matrículas para a escola, né? E naquele período de outubro, os pais já começam a se organizar, né, para matrícula. Então eu já abri com inglês, então a partir dos 2 anos. Então toda essa estrutura que o Rosa tem hoje, ele sempre foi como escola. Então não foi uma coisa que a gente pensou depois de um certo tempo de trazer o inglês, pensou depois de um certo tempo de ser confessional. Não, isso tudo já sempre foi desde o início. Nasceu no coração, desde sempre como escola. E assim aconteceu, o Senhor foi abençoando, passamos muitas dificuldades, né? Dificuldades de pensar por várias vezes e fazer propostas a várias pessoas em repassar o Rosa de Saron, porque a gente não pagava as despesas. Então, assim, projeto que a gente sabe que é ministério, se for tudo solto, tudo frouxo, o negócio tá... Você tem que ter uma dúvida, porque sempre vai ser ali no limite, né? Então, era tipo assim, meu Deus, eu tô precisando de X valor para honrar uma dívida. Então, o Senhor deixava até o último segundo, quando você tava ali, dizendo, sei que agora não vai ter mais condições mesmo. Aí chegava de repente, sabe, uma pessoa e fechava uma matrícula. Então, essa foi a história do Rosa de Saron por muitos anos. Pela fé. Pela fé. Na pandemia, a gente... eu tinha um terreno lá no meu interior, que era o terreno que eu nasci, né?
E o meu esposo comprou esse terreno, só que a gente, morando aqui, não tinha muito como estar lá cuidando e tal, então não deu muito certo, a gente vendeu e pegou esse valor e investiu aqui na reforma que a gente tinha no Rosa. E reforma, como a gente sabe, né, calcula uma coisa, são duas. E aí, na pandemia, a gente tinha, né, a dificuldade da própria pandemia, mas também da reforma que a gente tinha feito, né? Que aqui foi demolição em 90%. De uma casa velha, a gente demoliu quase 90% para poder construir o que o Rosa é hoje. E o Rosa fechou. Literalmente, eu fechei. A gente suspendeu aqui até linha telefônica, não existia mais, né? E o Senhor fez um milagre, porque essa é uma história grandona, não dá, tem que ser tem que ser outro podcast. Né? E de fato o Senhor honrou algo que eu já tinha orado com os meus filhos, né? Porque a gente fazia o cultinho doméstico toda noite. E eu lembro perfeitamente, vou compartilhar só isso, né? Que a gente tava lá orando, fazendo o cultinho, e no final do culto eu disse, gente, o Senhor, Ele fechou as portas de Rosa de Saron. Não vamos mais, né? Não temos mais condições de manter o Rosa de Saron. Eu lembro que Esté chorava, dizendo assim, mas mãe, foi Deus quem deu a Rosa de Saron, mãe, não pode fechar, não pode. Mas eu disse, filha, mesmo as coisas que o Senhor nos dá, mas se chegar o tempo dela, né? Sim. Eis-me aqui. Sim. E eu sei que deu uma reviravolta, né? E aqui estamos hoje. E o meu testemunho como mãe, que é o mais importante, né? Eu falei sobre a questão profissional que você falou. Sim. E o meu maior testemunho, meu maior ministério, né? Que é a minha casa. Isso. São os meus filhos. Isso. Eu tive Arthur, tive a ameaça de aborto, mas nasceu, né, bem. Graças a Deus, para honra e glória do nome de Jesus. Guilherme também da mesma forma. Mas eu tinha ali um desejo de ter uma menina. Sim. Né? Porque eu nunca tinha tido irmã, né? E eu sempre dizia, meu Deus, eu muito obrigada, Senhor, pelos meus filhos. Porque a gente, quanto mãe, não faz essa distinção, né? Não. De forma nenhuma. É incrível. Meu Deus, cara. Quando nasceu Arthur, meu Deus, pronto. Ai, que perfeição. Aí quando nasceu Guilherme, meu Deus do céu, que coisa linda. O amor vai multiplicando, vai o coração vai aumentando. Vai. Verdade. Mas ainda assim eu queria, né, ter uma menininha. E o engraçado que foi o mesmo formato da sua família original. Foi. 2 homens e você, e agora você com 2 meninos e Esté. Esté. Exatamente. Eu sei que quando eu fui fazer a ultrassom de Esté com 5 meses. Com 5 meses, meu esposo não tinha ido comigo. Eu estava sozinha, né? E questão de trabalho, deu, não conciliou, enfim. E eu lembro que o médico fez... Minha ultrassom era uma ultrassom normal, 5 meses. De rotina. E ele demorando, e vai, vira e mexe e tal. Esse negócio não tá normal. Porque já, né, era a minha terceira. Eu sei que no final, aí ele fez assim, olha, eu vou lhe dizer uma coisa, mas assim, você vai prometer não pesquisar em Dr. Google. Então, isso tá certo, doutor. Aí ele disse, mas a sua bebê é uma bebê de má formação. Assim, pronto, o chão saiu na hora. Porque eu disse, meu Deus do céu, a minha menina, né? Aí ele disse, você vai levar esse exame para o seu obstetra e você vai ter uma gravidez acompanhada, né? E ele vai lhe orientar tudo direitinho como é que você vai fazer. Isso tá certo. Eu saí de lá, eu lembro que eu atravessei aquela Agamenon, eu nem lembro como foi que eu atravessei. Porque eu nem senti os pés, eu nem sentia que estava andando, né? E fui ligando pro meu esposo e fui dizendo, e a gente se encontrou, e ele tentando, né? Ser mais forte, né? Até porque eu estava gestando, né? Sim, sim. Pra eu não ficar mais preocupada do que, enfim, mas não tem como. E ali nós fomos, né, pra consulta com o obstetra, e que eu tinha tido os 2 meninos, e ele não
disse que não dava para ficar acompanhando a minha gestação, a gestação de Esther. E aí eu fiquei sem obstetra, eu disse, meu Deus do céu, porque você confia, né? Você já teve 2, ele já lhe acompanhou e tal. Eu tive que buscar outra pessoa, aí fui, como meu esposo é dessa área, né, médica, conhece muitos médicos, aí falou com um deles, só que tinha uma quinta-feira que ele dava plantão no Cabo, eu disse, não dá, Mary, porque não tem condições. Vai que seja nesse dia, porque o que acontece? Faltava uma artéria que ligava o cordão umbilical a mim, né? Então, o cordão umbilical, ele é composto de 2 artérias e uma veia. Então, no caso dela, faltava uma artéria. E naquela época, existiam poucos estudos sobre isso, sobre bebê de artéria umbilical única. Então, não tinha uma definição, assim, só sabia que ela ia ser prematura, porque eu tinha que fazer de oxigênio também. Ia faltar oxigênio. Ia faltar o que ela precisa para sobreviver, alimentação e tudo mais. E ali, eu tinha que fazer uma morfológica toda semana. Porque de uma semana para outra, se visse que ela não cresceu, aí teria que interromper a gravidez. E eu lembro, assim, a gente só conhece o cliente na prova, né? É verdade. Ai, meu Dos, como a gente busca o Senhor. É verdade. Né? E assim foi dos 5 meses, aí toda semana era uma ultra e era uma possibilidade dela nascer naquela semana. Então era como se eu estivesse esperando ela toda semana. Esperando toda semana, né? E o tempo ali, ele era um aliado ou um vilão, né? O que aconteceu? Eu já tinha um costume, assim, que já vinha de alguns anos, de toda quinta-feira ir no círculo de oração da Assembleia de Deus na 7 de setembro. É forte. E era toda a minha quinta-feira. E eu não interrompia por nada. Tipo, eu deixava os meninos na escola e eu ia com Esther, com a mamadeira com água, com leite, ela desde pequenininha. Sim. Certo? Quando ela nasceu e grávida, e antes de engravidar, era um costume que eu tinha de toda quinta-feira, né? E eu toda quinta-feira colocava o nome dela no caderno de oração. Toda quinta-feira, e sempre, né, consagrando minha filha, dizendo, Senhor, antes dela existir, já existiam os teus planos. Então, ela é tua antes de ser minha. Né? Eu lembro que eu já estava montando o quarto dela, né? Eu sou bem ansiosa, então eu começo a montar bem antes. Quando as mães deixam pra montar nos 45, ainda mais no terceiro filho. Não. Eu sou bem... Olha, quem me conhece sabe que eu deixo tudo pra última hora, mas isso aí nunca ficou. Nunca ficou. Sim. E ali teve uma vez que eu fiz uma oração de entrega. Porque a gente fica entregando, assim, muitas vezes só de boca. Com aquele fiozinho, né? Pra puxar de volta. Pra puxar de volta. Mas ali eu fiz uma oração de entrega. Eu lembro que eu me ajoelhei na cama dela, que tinha o berço, tinha aquela caminha, né? E eu disse a ele, Senhor, se for pra minha filha nascer com uma deficiência, ainda que eu não sei qual é, eis-me aqui. Eu quero do jeito que o Senhor fez pra mim. Exatamente como o Senhor fez Esther pra mim. Agora, se não for para esse fim, né? Se não for, né? Eu repreendo esse mal com a autoridade, né? Que há no nome de Jesus. E se for também para um propósito até com meu esposo, porque eu também orava para a conversão do meu esposo, né? E se for para a conversão do meu esposo através da saúde da nossa filha, enfim, eu quero me colocar aqui ao seu dispor, para que o Senhor faça exatamente a sua vontade. Eu não quero mais ficar pedindo saúde para minha filha, porque de repente o Senhor queira
nos ensinar algo. Então eu estou pedindo errado. Sim. Então eu quero colocar realmente assim, que o Senhor faça a sua vontade e me dê paz. Eu quero paz, eu quero curtir a minha gravidez. A cada semana que ela está comigo aqui, eu quero aproveitar. Eu não quero ficar semanas e semanas angustiada, né? Mas eu sabia que ainda ia ficar. Mas eu queria, naquele momento assim, eu entreguei completamente. Entreguei. O controle a Deus, né? A Deus. E depois desse momento, até meu esposo dizia assim, meu Deus, já está com 7 meses, então já saiu do perigo, porque se ela nascer agora, muitos bebês sobrevivem de 7 meses. Sim. Na verdade, a gente dizia muitos porque naquela época, eu sei que não faz muito tempo, mas ainda assim naquele tempo é dificílimo um bebê entrar em sofrimento de Sim. levar à morte. Sim. Com 7 meses de gestação. Então, como se ele disse assim, tá livre. Eu sei que agora ela não vai morrer, porque já fez 7 meses. Ok. Aí foi passando 8 meses. E a menina crescendo, né? Que diziam que era um bebê pig, que era um bebê pequeno, né? Aí, e foi passando. Eu sei que teve um dia, e eu sempre lá na 7 de setembro, toda quinta-feira. Aí eu lembro que em um desses dias, que eu já estava com a cirurgia marcada. Aí eu estava na fila para colocar o nome dela no caderno de oração. De novo, né? Porque era toda quinta. Isso aí era certo. Tava lá. Acho que o caderno, se alguém fosse olhar, essa Esté que não recebeu ainda. E aí chegou um senhor, né? Que na verdade quando a gente frequenta muito a igreja, mesmo não sendo a nossa congregação, que seja uma que você vai assim, como eu estava indo a essa, a gente termina vendo várias pessoas que são conhecidas, que estão lá todos aqueles dias que você está. Mas esse senhor, eu não tinha o visto em outros dias, somente naquele. Aí ele fez, tá pesada, né? Porque a barriga. Estou pesada. Eu dirigia, ia sozinha, tudo, minha vida normal. Aí ele fez... o mundo está dizendo que está doente, né? Mas o que você veio buscar, você já recebe agora que a sua filha está doente e vai permanecer, porque é no dia que o Senhor vai fazer o milagre. É no dia e ela vai nascer perfeita. O que você veio buscar, o Senhor, você já recebeu. Dali, eu disse, meu Deus, eu chorei horrores. Quem me conhece sabe que eu sou muito chorona. Chorei. Eu disse, meu Deus, muito obrigada, Senhor. Então, assim, foi logo fazendo a oração de entrega e o Senhor confirmando. Eu sei que no dia, né, que ela foi nascer, o pessoal, a família toda, parecia uma festa no De Ávila. Meio que querendo transmitir pra mim que não estavam nervosos, mas aquela cara, quando você tá nervoso e quer disfarçar. Só que eu era a pessoa que mais estava tranquila ali, diante do meu Deus, claro. Né? Diante do meu Deus, Ele está aqui. Denise, eu estava tão tranquila. Certa de que... Meu Deus do céu! Ia ser tudo certo. Tudo. E meus filhos nasceram muito grandes. Eram barrigas, assim, que era só menino. Sim. Só menino. Então, o menor nasceu com 3,580. Já nasceu grandão. E Esté foi a maior de todos. Ela foi. Eu disse, então erraram a letra, porque era pig e foi big. E assim é Esté, né? O meu milagre. Tremenda. E... ela é uma menina, assim, muito doce, muito amável. Meu Deus do céu, eu não posso falar porque eu sou a pessoa mais suspeita do mundo, né? E eu tive muita ajuda, né, para criar os meninos com pessoas que foram irmãs em Cristo na minha casa, né? Me ajudando. Tem alguém que quer me dar aqui uma fila, minha gente, eu não sei filar. É só por conta pra tentar encurtar por conta que eu não sei se vai dar uma sim. ainda. Gente, é porque eu falo demais, vamos lá. Mas, enfim, esse foi
Sim. o breve resumo que eu fiz da minha maternidade. E hoje, né, eu tenho filhos que servem ao Senhor com alegria. E esse é meu maior tesouro, né? Porque de nada adianta se ganharmos o mundo, né, e perder a salvação. E o maior desejo no coração de uma mãe, né, de uma família, é ter os filhos encaminhados, né, aos caminhos do Senhor. E eu não tenho palavras para agradecer. Não tenho palavras. Assim, agradeço a todas as pessoas que foram usadas para me apresentar Jesus. Né? Agradeço a Valéria, né, que me levou para o chá das mulheres, aqui na Episcopal. Eu entrei naquela igreja achando que estava cometendo o maior pecado do mundo, né? Porque eu sempre fui católica, apostólica, Sim. romana, de frequentar a igreja mesmo, de E levar... é uma cultura do E é interior, uma cultura, né? sim, com certeza. Mas ver os meus filhos hoje, né, louvando ao Senhor em casa, ver que meus filhos não conhecem músicas do mundo, né, como jovens. Então, para mim, é o maior privilégio. E eu fico assim, observando, Ana, como que o Senhor foi restaurando, né, a tua história de vida, porque você vem de uma conjuntura, e eu acho que isso é muito importante, porque muitas mães também não receberam aquilo que deveriam ter recebido enquanto crianças, né, dos seus pais. Teve a figura do seu pai que supriu, né, ali a sua necessidade, mas cedo você teve que sair de casa, muito nova, né, pra, enfim, ter outras vivências. Mas sempre fica umas lacunas no nosso coração, né? E como que você ressignificou isso para tua maternidade? Que eu acho que pode ajudar muito, assim, a mães que talvez vieram desse mesmo contexto, entende? Um contexto de, às vezes, de falta, um contexto de que precisou se separar dos pais muito nova e que hoje enfrentam dificuldades e lutas, né? Porque houve uma cura interior, né? No seu coração, na sua alma. E você hoje experimenta uma nova realidade com os seus filhos, né? E aí a pergunta é essa: como que você conseguiu ressignificar essa parte da tua história para hoje você dar o que você não recebeu? E cortar esse ciclo, entende? Isso. De estar reproduzindo. Isso. Denise, eu acho que só existe uma explicação, o amor de Deus. Que Ele excede, sabe? Porque mesmo sendo, professando outra fé, né? Mas eu lembro, tem algo assim na minha memória de até um sonho que eu tive que retrata muito a minha vida, sabe? Que eu morava num local que tinha uma vala muito grande assim e profunda, porque tiveram que fazer outra estrada, porque aquela dali não enchente, aí abriu aquela cratera. Sim. E eu lembro que era o caminho que eu ia pra escola quando eu era pequena. Eu lembro que no sonho eu caía naquela cratera e era escura, né? E eu lembro que o próprio Jesus, ele me pegava nos braços e me levava de volta ali para aquela estrada para eu continuar a minha caminhada. Sim. E eu acho que, em primeiro lugar, foi Jesus, independente da fé que eu estava em, e que muitas vezes acreditando não somente nele, mas acreditando em outras pessoas que poderiam significar ali uma intercessão para chegar até ele, né? um mediador para chegar até ele. Mas ele é tão misericordioso, né? Que mesmo aquilo, enfim, mesmo diante desse cenário, né? Ele conhece o nosso amanhã, né? E esse é o primeiro ponto. E o segundo é como é importante você se sentir amada, né? Por sua mãe e pelo seu pai. E quando isso não acontece genuinamente, porque isso aí não é o natural. O natural é
a gente amar os nossos filhos intensamente e entregar a nossa vida por eles, Sim. né? E naquele tempo eu não tinha esse entendimento sobre a minha mãe como eu tenho hoje. Mas eu ressignifiquei porque eu não queria fazer alguém sentir aquilo que eu senti durante a minha vida toda. Sim. Então eu sabia qual era a intensidade do sofrer de você procurar alguém ali que é a pessoa mais importante para você e você não tê-la, né? Então eu me blindei para para não ser desta forma. Então eu quero fazer tudo novo, eu quero fazer tudo diferente, né? Eu quero dar amor aos meus filhos, mas é um amor também com limites. Então eu sempre tive esse equilíbrio, Sim. porque eu não queria que fosse também somente amor. Porque teve muitas coisas que os meus pais me deram de limites e de ensinamento que eles também foram importantes para mim, né, para minha formação. Então, eu louvo a Deus, assim, eu não tenho palavras para agradecer a Ele, porque foi Ele, assim, que me ajudou a ressignificar completamente. Então foi justamente, e ainda hoje eu me pego, sabe? Eu me pego em algumas situações assim e me pergunto assim, meu Deus, eu acho que eu tô igual a minha mãe. Porque a gente é ainda muita coisa, Sim. né? Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso, não posso. Aí eu Dá 2 passinhos pra trás. dou uns passinhos pra trás. Então a minha vida foi sempre essa, assim, eu não posso reproduzir isso, né? Eu não posso cometer a mesma coisa, até porque, veja, não faz muito tempo e a gente começa a montar uma autoproteção para aquilo que nos faz sofrer. Claro, ninguém gosta de sofrimento. Ninguém gosta de sofrimento, né? E é tão sim. engraçado, Denise, que eu lembro que eu fui lá pra casa da minha mãe, eu já com as 3 crianças já grandinhas, né? E uma das meninas que me ajudavam fez assim, ô dona Ana, a senhora viu onde é que está a sua foto? Aí eu olhei dentro da casa da minha mãe. Aí eu fui procurar uma foto que eu tinha tirado com 9 anos. Que esse meu tio que eu morava na casa da minha avó, que todo mundo não me adotou um pouquinho, né? Sim. Aí, como eu era a favorita da minha avó, aí eles pagaram pra mim um ensaio fotográfico com 9 anos. Sim. Era uma foto assim. Aqueles estúdios todos, toda paramentada. E aí, esse meu quadro, que era um quadro grande, assim, ainda existe hoje na casa da minha mãe, ele estava na área de serviço, de frente para o banheiro, porque no interior, casa do interior, o banheiro é do lado de fora. E a minha foto estava do lado de fora, na parede. Quando você sai do banheiro, você dá de cara com o meu quadro. E a foto, aí ela fez assim, a senhora viu a foto do seu irmão? Do meu irmão eu tinha visto, porque estava na sala. Só que a minha eu ainda não tinha visto, porque eu ainda não tinha ido ao banheiro. Do lado de fora Do da lado casa. de fora da casa, né? Porque eu tinha acabado de chegar daqui de Recife, lá. E aí eu parei nesse momento, eu disse, gente, como a gente cria, assim, uma defesa, né? Porque eu acredito que eu já tinha passado por aquela foto. Mas é como se a gente automaticamente já bloqueia aquilo ali, que sabe que vai nos fazer sofrer. Até uma pessoa chegar e dizer assim, que estranho, a foto do seu irmão está na sala e a foto da senhora está do lado de fora da casa. E que também isso fala muito sobre o sentimento da pessoa, né? Então, assim, falo isso pra vocês, mas diante de Deus, sem mágoa nenhuma, hoje, porque infelizmente a minha mãe não teve a sabedoria, né? Não, é uma pessoa que ainda não conhece Jesus e esse coração não foi tratado, né? Não foi tratado com Cristo, né? E ela terminou passando aquilo ali, né, pra mim. E eu quero pedir forças ao Senhor todos os dias, né? Para que eu continue buscando Ele, para que eu restaure esse sentimento para com a minha mãe, né? Sim. Dizer para você hoje que está 100% restaurado, não posso dizer, Sim. né? Porque é algo que vem do coração. Sim. Mas eu estou nessa busca. Amém, Ana. E vale a pena. E vale a pena. Vale E a precisa pena. e é necessário, porque nós Sim. devemos honrar.
Sim. né? Sim. Nós devemos honrar e dar o nosso melhor enquanto eles estão aqui conosco. É, né? e mesmo diante das circunstâncias, você teve o desejo de formar sua família. Muito. E muitas vezes as mulheres vão na contramão disso. As mulheres, assim, eu falo as mulheres porque é o nosso tema, mas assim, enfim, quando a gente passa por alguma situação, assim, a gente tende a querer uma repulsa. Isso aqui eu não quero. Isso. Mas vale a pena a gente ser curada no seio da nossa família, porque enquanto você embalava seus filhos, trocava as fraldas, cuidava de madrugada, ali você estava sendo curada, né? Também, assim, é muito bom quando a gente vem de um lar onde tudo funciona ali perfeitamente, né? Porque nenhum lugar é perfeito. Mas a gente ser também essa família que vai construir para que os nossos filhos tenham aquilo que a gente não teve, é uma bênção também. Porque eles vão, a partir dali, ter uma nova história. Encerrou aqui. Né? Então, assim, muito tremendo. E hoje, você olhando, assim, o que a maternidade representa para você? O que é ser mãe para você? O que é os seus 3 filhos na sua vida? O que, né, esse dom que o Senhor deu, né, esse presente que o Senhor deu para você, de mostrar assim, olha, você pode fazer uma história diferente. Você pode caminhar de uma maneira diferente daquilo que você recebeu. Então, o que representa isso? O que representa a maternidade na sua vida? O que representa a maternidade para minha vida hoje, eu com os meus filhos, alento, segurança, meu Deus, estar com eles é estar completa. Sim. É não faltar mais nada, sabe? É um sentimento de plenitude, assim, né? E ver cada mudança, acompanhar cada evolução, sabe? Ver as dificuldades deles e ver eles superando essas dificuldades, né? O meu mais velho teve muita dificuldade, assim, acadêmica, né? Que ele tem, enfim, algumas... Na verdade, hoje se fala muito, né, em TDAH e tal, mas para quem de fato tem, né, é bem difícil. E ele tem, enfim, e Guilherme também tem algumas dispersões, mas ver os meus filhos, assim, superando as suas dificuldades, né, e você ver que eles estão reconhecendo que foi o Senhor quem os ajudou, eu acho que não tem preço isso aí, né? Você vê que antes deles reconhecerem a qualquer homem, né? Eles poderiam dizer, foi a senhora que me ajudou, né? Ou foi um terapeuta. Né? E eu faço sempre questão de sempre estar lembrando a eles, né? Por exemplo, eu lembro que Arthur queria muito estudar na Católica, né? E na primeira chamada ele não entrou. E eu lembro que eu disse a ele, se for da vontade de Deus, de você estudar naquela universidade, vão ter 300 remanejamentos para você ser contemplado. E você vai estudar lá, né? E ver que aconteceu e que hoje ele está lá e que ele reconhece que foi Deus que colocou ele lá, né? Enfim, é um sentimento de gratidão a Deus, de muitas vezes... O que é que acontece? Eu até já fui buscar algumas respostas sobre isso. Sim. Porque muitas vezes eu trabalho com famílias, né? Eu trabalho com pais, né? E eu digo assim, Senhor, eu acho que eu não merecia. Por quê? Eu acho que eu não merecia. Porque eu vejo tantas famílias que tanto o esposo como a esposa são cristãos. E os filhos nasceram num lar cristão. E a minha família não nasceu num lar assim, né? Quando eu fui casar com meu esposo, eu não conhecia Jesus, ele não conhecia Jesus, a gente vivia, né, de farra, né?
Eu nunca fui muito de farra, mas eu tinha que acompanhar, Uhum. né? E depois de um certo tempo que eu conheci a Cristo, mas não foi de imediato, já entregue, né, ao Evangelho, Teve o seu processo, né? teve o seu processo. E meu esposo até hoje não é crente. Eu disse, meu Deus, era tudo para ser diferente, né? Porque eu vejo que existem famílias que têm essa organização familiar, de conhecer a Cristo desde sempre, de criar os filhos no Evangelho, mas isso, enfim, só nasce em mim todos os dias gratidão a Deus, sabe? E que hoje meus filhos olham e veem, por exemplo, o pai tomando a cerveja no final de semana. Então, o que é que eles fazem? Eles já têm uma repulsa com relação àquilo, né? Já se preocupam de dizer assim, meu Deus, como eu queria que meu pai deixasse isso, porque eu penso um dia quando eu namorar, como é que eu vou trazer a minha esposa crente aqui para dentro de casa com meu pai assim? Então, meu Deus, como será? Ficam preocupados, né? E é uma coisa bem distante. Não tenho aquele medo de dizer assim, eles vão sair e eles podem provar alguma coisa. Não tenho. Diante de Deus. Diante de Deus. Posso até me decepcionar, assim, sabe? Não sei se é confiança no Senhor ou se é realmente enxergar que isso está bem distante, observando. Sim. Enfim. Mas eu acho que, respondendo a sua pergunta, bem grande, em letras garrafais, assim, é gratidão, né? E não é merecimento. Sim. Porque nós não merecemos nada. Nada. O que é que nós merecemos, Isso. né? Isso, Ana. Nada. E eu vejo que muitos pais, eles querem ter esse fruto nas mãos. Da conversão de um filho, de um arrependimento, de ter essa realidade. Mas o que você pode dizer para eles num tempo do plantio? Entende? Como você plantou isso no coração dos seus filhos? Porque hoje você colhe os frutos, mas houve um plantio. Sim. E às vezes muitas famílias querem colher o fruto, mas acaba não cumprindo esse propósito de plantar no coração das crianças. Às vezes não sabem nem como fazê-lo, né? Então, como que foi isso para você, assim, para que hoje você tivesse esse fruto de realidade, de conversão dentro da sua casa com os meninos? Foi trazendo muita transparência e clareza para eles sobre o processo. Por quê? Porque a ida para a igreja com eles já era muito dificultosa, porque o meu esposo não aceitava. Então eu saía com meu esposo dizendo assim, se você for assaltada, não lembre de mim, esqueça meu número, porque você é irresponsável. Sair com 3 crianças dentro de um carro, uma hora dessa, chegar tarde, né, numa rua esquisita dessa. Então se acontecer qualquer coisa com você, me esqueça, né? E eles viam isso, e eles viam ali que tinha uma mãe que mesmo assim estava crendo que nenhum mal ia chegar a nós. E aí eu conversava com eles, eu dizia, a gente vai, seu pai disse isso, mas nenhum mal vai acontecer a nós. Nós vamos embora, né? Morrendo de medo por dentro, né? Teve um dia mesmo específico assim, que eu lembro quando eu estava saindo com o carro da garagem, que eu tinha conseguido um espaço na frente da igreja, uma irmãzinha pegou e disse assim, irmã, quem vai do seu lado é Jesus e nenhum mal vai acontecer a você, porque Ele está com vocês aí, os guardando. Né? E eles começaram a testemunhar isso, eles começaram a ver muitas coisas, porque eu mostrava tudo para eles. Né? Então, quando o pai queria que a gente, naquele domingo, não fosse para a igreja, então eu fazia assim, um domingo, conversava com eles, olha, seu pai hoje, ele tá com alguns problemas e isso está fazendo com que ele seja, no linguajar deles, Sim. irredutível para que a gente vá à igreja hoje. Eu quero muito ir, muito, muito. Deus sabe como eu queria ir. Mas hoje a gente não vai. Mas no próximo domingo, vamos ficar orando, porque no próximo domingo a gente vai, em nome de Jesus. Então, eu trazia para eles a realidade. Fé. Isso.
Quando eu queria colocar numa escola cristã, né, que era em Recife, que era a única opção que a gente tinha. Mas, mãe, é muito longe, a gente vai acordar muito cedo. Aí eu dizia, meu filho, veja bem, a gente já tem um lar misto. Seu pai não é crente. Só tem sua mãe. Então eu preciso buscar mais braços para que a gente fortaleça a fé de vocês. Mas, mãe, a gente crê em Jesus, mas eu preciso que vocês tenham esse alimento diário, né? De que eu sei que se você estiver numa escola diferente, né, vai fortalecer aquilo que o seu pai preza. Por exemplo, seu pai gosta de carnaval. Então, vocês vão para uma escola que vai trazer o carnaval. Então, vai fortalecer ainda mais, né? E eu achava que naquele momento, de fato, era muito importante que eles estivessem numa escola cristã. E eu explicava o porquê que tinha que ser. O culto doméstico, né? De a gente sempre estar fazendo a leiturinha diária. Sempre a gente estar com pedido de oração. Sempre eles, por exemplo, teve um dia mesmo que Esté, que é muito sentimental, chorou. Mãe, só a gente vai pro céu, meu pai não vai, mãe. Meu pai não vai. Vai, minha filha, por quê? E por que a gente tá orando? É com a certeza de que a gente vai e ele também vai conosco. Então, por ter essa família, né, com esse formato, então eu sempre fiz a minha parte, aquilo que eu achei que era importante, que eu não abria mão, mas trazendo eles para a realidade de estar orando pelo pai, sim, né? De a gente, mesmo na dificuldade, sem ele querer, né? Distante da satisfação dele, mas a gente estava indo para a igreja porque nós estávamos buscando ao Senhor, né? Mesmo o pai não aceitando que hoje isso está resolvido, mas até ele ver que isso era uma rotina, né, para nossa vida, foi difícil. Então eu ia para a igreja com 3 crianças pequenas, sozinha, né? Eu ia para a igreja, estava lá com os 3 pequenos e eu tinha que sair porque eu tinha que trocar uma fralda, né? Então sempre foi muito difícil. Eu acredito que eles viram isso, né? Viram esse esforço e viram que era por um bem maior, né? Então eu acho que diante de tudo isso, o mais importante é o testemunho. Era isso que eu ia dizer. É o testemunho. O evangelho na prática. Na prática. Não adianta você estar ali falando e você fazendo outra coisa, né? Você está dizendo que Jesus é importante, mas você está indo com 3 crianças, né? Você está ali, eles estão vendo que você está saindo. Filho, fica aqui no banco, eu vou trocar a sua irmã, volto. Mãe, eu quero fazer xixi. Eita, vai, fica esse, eu vou. Então, eles estão vendo ali que diante de tudo aquilo, mesmo sendo crianças, né? Eu tenho lembranças de quando eu era muito pequenas, né? Então, a gente precisa deixar para eles esse testemunho. Foi difícil, minha mãe sozinha caminhou, mas ela viu que isso era importante trazer pra gente. Né? Expor a criança ao Senhor, né? Isso, exatamente. Exatamente. Tremendo. Sobre isso. Até quando eu ia mudar, tipo, eu estava no conflito de ficar numa denominação tal e uma denominação diferente. Eu chegava para eles e dizia, olha, a igreja tal, assim, né? Por exemplo, eles gostavam muito de futebol. Bem rápido, eu não vou me estender mais não. Eles gostavam muito de futebol. A gente tinha a rotina de ir para futebol, de fazer a escolinha de futebol, de a gente ir para shopping, para cinema. E a gente estava numa igreja que não permitia isso, né? Entendi. E aí, quando eu comecei a fazer o discipulado, comecei a ver, e eu passei, depois de muitos longos anos, e aí foi quando eu resolvi, de fato, né, congregar nessa igreja, porque eu não podia ficar para sempre, né, somente como visitante. E aí foi quando chegou ao meu conhecimento sobre isso. E aí eu cheguei para eles e conversei. Eu disse, olha, veja só, vocês hoje fazem escolinha de futebol, né? Mas nessa igreja vocês não vão poder fazer por causa dos costumes da igreja, tal. Expliquei para eles de uma forma que eles entendessem. Então, por isso, vocês gostariam? Não gostaria. Não gostaria. Mãe, pelo amor de Deus, futebol não. Pronto, então a gente vai começar a visitar outras igrejas, orar e ver o que o Senhor tem esperado pra gente, né? E assim foi feito. Então, trazendo muito eles pra a realidade. Quem ia tomar a decisão, na verdade, não eram eles, né? Era eu. Mas eu também não gostaria que eles fossem
punidos por algo que biblicamente eu não achava, Sim. né, nenhuma justificativa ali na Bíblia Nenhum sobre aquilo, embasamento. nenhum embasamento. Então eu pensava em, meu Deus, eu vou tirar isso deles, então se eles conhecerem o mundo, eles não vão voltar mais, né? Se eles sentirem que estão recebendo uma punição por causa da igreja. E não é por causa da igreja, Sim. né? E a gente começou a visitar outras igrejas e tal, e a gente, enfim. Então é trazendo muito isso para a realidade deles, né? E como essa realidade aproxima os filhos de você, não é? Isso. E eles Porque sentem eles verdade em sentem- você, sim. né? Verdade, né? Sim. Lealdade ali, clareza, por mais que sejam crianças. Porque a gente tinha um problema. E qual era o problema? O pai não professar a mesma fé, que hoje ainda existe isso na minha casa. Não, e em muitas E famílias. em muitas famílias. Que a mulher né? é essa pessoa. Isso. Então, como esconder isso, né? Sim. Então, tá lá o pai curtindo tal música, tomando uma cerveja, e a igreja dizendo outra coisa, mas eu preciso dizer o porquê que o pai está fazendo isso, Sim. né? Preciso deixar claro e que isso não faz parte do nosso, mesmo ele sendo seu pai, sendo meu esposo, mas a gente segue a Cristo, crendo que o seu pai, Cristo, assim como nos alcançou, vai alcançá-lo e vai Amém. chegar o dia, né? Sim. E nós todos vamos Desfrutar. testemunhar isso aí e nos alegrar no Senhor. Olha, Ana, eu acho que a gente tem que fazer uns 20 Ai, podcasts. meu Deus! Porque já veio tanta coisa assim de temas pra gente poder, de perguntas também, né? Pra poder fazer. Mas eu queria agradecer demais a oportunidade de ter, né? Tido esse momento de conversa, de troca. É sempre muito prazeroso, mas não só isso. Sabe assim, quando você fica com os ouvidos bem atentos, né? Sempre que a gente tem a oportunidade de conversar, eu aprendo muito e aprendo de verdade, assim, e vai pro meu coração, porque sempre tem alguma coisa, né, assim, que você me acrescenta e eu tenho certeza que vai acrescentar muitas mães a sua história de vida. E vamos ter outras partes, porque só essa não foi suficiente. Mas, se você isso quiser. aí, perseverar, né? Perseverar e ter filhos povoando o céu. Isso. Gente, olha, a gente já gastou umas 300 memórias de celular. Próximo podcast meu vai ser iniciando às 2, já tá terminando às 10. Às 10. Né? Vai ser bem... pra gente ficar à vontade, né, Denise? Isso mesmo. E é isso, pessoal. Não é difícil. É só perseverar, orar, buscar o Senhor e o demais Ele fará coisas grandes, né? Esse Deus grandão que a gente serve. E logo mais eu vou fazer uma live de 24 horas pra dizer que meu esposo aceitou Jesus. Sim! E que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Porque se não é pra ser assim, pra que veio? É verdade. E obrigada, Denise. Obrigada, Que Deus abençoe você, ó. Amém. Fofa, maravilhosa. E a gente tem um jargão aqui, viu? É do 3, ô Glória. Tá. 1, 2, 3, ô Glória. Isso, bora lá? Bora. 1, 2, 3, ô